E aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos ler Gênesis 41 e Marcos 11. Bora lá. José interpreta os sonhos do faraó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois que saíram do rio, 7 vacas magras, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse: Hoje lembro da minha falta. Certa vez o faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a eles nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você ouviu um sonho e é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Depois de havê-lo comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras quanto antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam junto no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento são 7 anos. Serão 7 anos de fome, exatamente como eu disse a faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo para que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso faraó lhe perguntou: Será que vamos achar alguém como esse homem em quem tem o Espírito Divino? Disse o faraó a José: Uma vez que Deus revelou a você todas as coisas, não há ninguém criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: Abram caminho! Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito.
Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras da redondeza. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram os 7 anos de fartura ao fim, e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas no Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu aos egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Agora vamos ler Marcos 11, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Vão ao povoado que está diante de você, e logo ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam: O Senhor precisa, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado em um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam cortado no campo e que iam adiante dele e gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. Como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Da manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste morreu. Secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte: Levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Assim sucederá. E quando estiverem orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai não estará do céu perdoando seus pecados. Chegaram novamente em Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu farei uma pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João é do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos que é do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele?
Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. É isso, gente. Depois a gente se vê no próximo vídeo.